Eu tenho escutado muito em consultório e aí no meio em que eu circulo, a preocupação das pessoas com a questão da terceirização. Não sabe se vão perder seus empregos, se vai terminar os concursos. Isso aparece muito em consultório na questão da preocupação de como vai ficar a vida delas daqui para frente. Isso é motivo de ansiedade, de depressão, de perda de sono. E por isso eu convidei a doutora Cíntia Guimarães, que é advogada trabalhista, fez mestrado em Ciências Sociais e no seu mestrado estudou a questão da terceirização, especificamente numa área. Então nós vamos hoje poder esclarecer algumas dúvidas sobre isso e, quiçá, tranquilizar essas pessoas que estão vivendo esse problema atualmente. Olá, Cíntia. Obrigada por aceitar o convite de participar do nosso vídeo. E eu gostaria de ver contigo, já que tu estudasse a questão da terceirização, me fala um pouquinho sobre o teu mestrado, assim, para dar uma ilustrada nessa questão de terceirização. Meus cumprimentos a todos, agradeço pelo convite em estar aqui, espero poder esclarecer as dúvidas, mais recorrentes sobre esse assunto, então. Durante a minha pesquisa de mestrado, eu fiz uma pesquisa empírica, eu fui a loco observar como se davam as relações de trabalho, dentro daquelas situações em que se haviam terceirizado, então, o setor de call center e empresas que não terceirizavam esse seu setor de call center. Eu fiz a pesquisa dentro de uma empresa na área de comunicação, aqui em Porto Alegre, e ela detinha todo o controle do seu sistema de call center. Em empresas que terceirizavam esse tipo de trabalho, eu tive que fazer a observação dentro do sindicato, dentro do Sintel, para entender como se davam as relações, porque não me foi oportunizada a entrada nessas empresas. Uhum. Atualmente tem se falado muito a questão da terceirização. E as pessoas estão preocupadas com que as empresas venham terceirizar, que termine os empregos, as garantias. Isso tem gerado ansiedade, tem gerado depressão, insegurança. Pessoal que está se preparando para concurso acha que daqui a pouco não vai mais ter concurso, que as empresas públicas também vão terceirizar, como a gente vê que já existe terceirização. Isso pode ocorrer realmente, Cíntia? Primeiramente, é importante esclarecermos dois institutos que se misturaram, quando essa nova lei entrou em vigor, então. Com a entrada em vigor da nova lei da 13.429, agora em 2017, que serviu para alterar alguns dispositivos da lei 6.019, que é de 1974, que tinha uma previsão somente do trabalho temporário, junto com essa alteração e modificação, ela incluiu em dois de seus artigos condições e situações para empresas que possam terceirizar, então, alguns serviços. E foi isso que criou essa grande confusão, E vieram muitos cientistas de Facebook, dar o seu parecer, que não tem cientificidade nenhuma, É até estarrecedor o que chegam a colocar. E o pessoal que não vai se aprofundar no assunto, muitas vezes lê aquilo ali, o que não é da área, e realmente se pergunta, o que vai ser de mim, o que vai ser do meu emprego, realmente seria algo para se preocupar. Porém, é importante que a gente entenda o que a lei quis dizer e o que a lei quis regular. Então, é importante que a gente faça a diferenciação entre esses dois institutos do direito. O que é o trabalho temporário? O trabalho temporário, ele se servia lá na 6.019 para duas situações, que seria uma situação em que haveria uma substituição bem específica de um trabalhador, eu podendo chamar alguém ou contratar alguém para substituir uma faxineira, por exemplo, em seu período de férias. Ou para situações extraordinárias, a lei nos dizia. O que significa isso? São aquelas situações em que requer grande escala de mão de obra, quando eu tenho certas datas comemorativas, Natal, Páscoa,
tanto para lojistas quanto para empresas, né, que precisavam produzir um pouquinho mais. Essa situação ela não se alterou. O que o legislador fez foi alterar uma parte do conceito, né? Então, ao invés de ele continuar atribuindo ao acréscimo extraordinário de serviço, o que ele fez foi alterar essa parte final, dizendo que também haveria a possibilidade de contratação a prazo, a esse tipo de prazo, né, de trabalho temporário, em demanda complementar de serviços. O que ele quis dizer com isso? Ele alterou um pouco essa lei, mas não de forma muito a passar ela a vigorar em outro formato, né? Ele estabeleceu um pouco mais de regras daquilo que já se previa lá na 6.019 em 1974. Com isso, ele quis chegar um pouco mais, ou se aproximar um pouco mais do artigo 443 da CLT, em que traz lá as condições para prestação de serviço a prazo determinado. Então, a gente não vai entrar nessa esfera, porque não é aqui o nosso mote, mas que se esclareça, então, que esse tipo continue existindo e que a terceirização, que antigamente estava prevista, né, somente por meio de uma súmula, que era 331 do TST, em que se previa ali que a atividade meio de uma empresa poderia ser transferida. Então, notem a diferença, que não é uma prestação de serviço temporário, é a transferência total de uma determinada função que a empresa vai passar para uma outra empresa, que entre elas vai haver, então, um contrato cível. E o prestador de serviço, o empregado, fica vinculado à empresa intermediária e não ao tomador. Então, ele pode prestar serviços para o seu tomador, atualmente, ou dentro da empresa, ou à distância. Isso a lei permite, né? E antigamente só se permitia, então, atividades que fossem atividades meio da empresa. Atividades fim, que são aquelas que fazem parte, né, de todo o processo econômico da empresa, essas eram proibidas. O que são essas atividades meio? São as atividades que não se enquadram ou não se misturam com a atividade de ganho da empresa. Que seria então o que nós temos mais comumente, né, que é visto por aí, seriam as portarias e as atividades de serviços gerais, né? Elas não se comprometem com o produto final da empresa, então essas poderiam ser terceirizadas. Aí o que aconteceu? Com essa nova lei entrando em vigor, ela passou a prever em 2 de seus artigos tão somente a condição para terceirização. Só que ficou meio misturada, essas condições ficaram um pouco misturadas, embora eles sejam institutos diferentes, né? É uma modalidade diferente de trabalho que eu tenho, né? Só que acabaram, o legislador acabou misturando, então não deixou ou não trouxe muita clareza. Há doutrinadores que não concordam muito com o que a lei definiu e dizem que o que continua vigorando ainda é a súmula 331 do TST, né? Que ainda a gente não chegou num patamar, né, de se propiciar uma terceirização ampla e restrita, como se pensa que já existe, né? Que as pessoas pensam, perdi meus direitos, não vou mais ter férias, que é o que circulam nas redes. Exatamente, né? como tu colocaste que nas redes sociais, né, as pessoas de uma forma empírica, e eu diria até que sem um pouco de responsabilidade, de comprometimento, porque a gente percebe que às vezes na rede social aparece o desejo, a necessidade de criar uma coisa polêmica, uma coisa, causar um certo sensacionalismo, uma distorção, sem se preocuparem o que vai causar naquele que está lendo e que não tem o conhecimento técnico, né? Então a gente vê pessoas ficarem deprimidas, ansiosas, inseguras, porque, não vou mais ter emprego, como é que vai ser a minha vida, o que vai ser daqui para frente? E isso causa, inclusive, um prejuízo para o município, para o estado, porque aí vem a recessão total econômica, que já existe, mas aumenta mais porque eu não sei como vai acontecer, o que vai acontecer. Daqui a pouco vão botar terceiros e eu perdi meu emprego. Sim, foi toda essa celeuma, né, que se causou, e o que o pessoal faz questão de
de exaltar, principalmente em redes sociais, são as perdas de direito, né? O que não é verdade. Eu participei de um congresso aqui em Canoas, na Unilassalle, em que eu escrevi um artigo que o título dele era Terceirização para além da letra da lei. O pessoal se detém muito ao que está dizendo a lei, mas esquece que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós temos outras situações e outras condições que propiciam ou não a terceirização de determinadas tarefas. Então, não são todas, né? Aquelas empresas que são sérias, que primam pela entrega de um produto de qualidade, que primam pela entrega de um serviço de qualidade, elas jamais vão terceirizar algumas tarefas, né? Elas podem continuar terceirizando tarefas que para elas, do ponto de vista delas, não vai interferir tanto no resultado final. Já as que interferem no resultado final é um pouco mais complicado, né? Porque você não vai querer entregar algo que não deixa o cliente satisfeito, né? E lembrando de uma outra característica, né, da terceirização, que é a obrigação que a empresa prestadora dessa mão de obra tem de suprir uma falta, uma carência, né? Então, é bem importante que se dê exemplos até para poder visualizar essas situações. Por exemplo, vocês imaginem que eu faço parte de uma empresa que terceiriza mão de obra docente, né? Vamos pegar um caso bem... algo bem demonstrativo, assim, que dê para visualizar mesmo que algumas situações realmente não têm condições de se terceirizar. Eu ministro aula de direito do trabalho, mas faço parte de uma empresa que vai me mandar amanhã para a Ubra, amanhã, outro dia para a Uniriter, outro dia para o IPA, onde faltar professor, né? Ele vai me enquadrar lá. Aí, digamos que um professor de direito penal não compareceu. Aí, olha o absurdo, eles vão chamar a Cíntia, porque a empresa prestadora de serviço está cumprindo com o papel dela, de mandar alguém para suprir aquela lacuna. Se é ou né? Não a tua Ele mandou um professor, tem um professor aqui, vai professor. Aí vocês imaginem o absurdo, né, que se chega de mandar um professor que às vezes nem é da área, mas é professor que está suprindo aquela lacuna. Isso é inviável. Uma empresa que faz, né, ou que tentar fazer esse tipo de coisa, que seria uma terceirização ampla e restrita, não vai se permanecer no mercado de trabalho. O mercado de trabalho vai acabar ditando essas regras. Uma empresa assim não vai ter estrutura, não vai ter como se manter, não vai ter qualidade, né? Nem credibilidade, né? Então, a mesma coisa. A doutora Anices escreveu um livro sobre endividamento. Sim. Aí, daqui a pouco, tu faz parte também de uma empresa lá que presta serviços de terceirização. Aí, faltou um professor lá de economia. Não, a Anices escreveu um livro sobre endividamento, vamos colocar ela lá para dar a teoria de Keynes. Não tem condições, não tem cabimento. Empresa séria não faria isso. Então, por isso que às vezes me assusta, né, o entendimento assim, em geral da população sobre esses assuntos, né? Às vezes você tem que parar e pensar, tá, a lei prevê isso, mas é viável? Será que isso aconteceria? É que tu falaste uma coisa importante, tu tem que parar e pensar. E as pessoas ouvem as coisas, não interpretam, às vezes até por falta de conhecimento, né? E saem a repetir. E aquela história do telefone sem fio, né? A coisa começa de um jeito e chega lá na ponta de outro jeito. E aí causa, às vezes, até uma histeria coletiva, porque as pessoas ficam naquele processo repetindo coisas sem refletir, sem pensar, sem pesquisar, sem se inteirar realmente do assunto. Claro. E buscar informações com quem conhece o assunto. Um outro ponto de destaque que circula nas redes sociais, como você comentou anteriormente, é o fato de não haver mais concursos, né? Será que eu continuo estudando para concurso ou não? Calma. O que aconteceu? Como eu falei, essa lei trouxe somente em 2 dispositivos, né, alguma condição de terceirização. Então, eu até trouxe ela aqui para mostrar onde está a tal da interpretação que fazem, né, sobre essa lei para dizer que não teria mais condições de se oferecer porque tudo pode ser terceirizado.
né? Está no artigo 5º-A. É a seguinte interpretação que se faz. A contratante é pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços determinados e específicos. Então, o que muita gente se apegou nesses determinados e específicos para falar que seria uma condição para generalizar a terceirização e, especificamente no serviço público, se apegaram a essa parte da pessoa jurídica, que aqui não, né, o legislador não estabeleceu critério, ele não teve clareza quando ele fez essas afirmações. Então, nas interpretações, nas entrelinhas, né, se visualiza dessa forma, que agora poderia sair por aí terceirizando tudo. Não, nós temos uma Constituição que é a base, nenhuma lei nossa pode ferir a Constituição. E nós temos expressamente nessa Constituição, no artigo 37, no inciso 2º, uma restrição, que somente pode ocupar cargo público por meio de concurso público. Então, não existe, não vai ferir a Constituição, porque senão ela vai deixar de vigorar, né? Sim. Então, com isso, qual é o cuidado que se tem que ter? Alguns doutrinadores até vão mais além. Eles dizem que, além de ferir a Constituição, há que se observar a situação, serviços de Estado, como é que eu vou terceirizar? Polícia em geral, né? Condição de segurança. Como é que eu vou terceirizar na seara judicial, Ministério Público, servidor público, né? Juízes? Não tem como, né? Não tem como sair por aí terceirizando tudo. Então, o pessoal tem que manter a calma e tentar interpretar ou ler autores que tenham um nome, né, tenham competência para trazer esse tipo de esclarecimento. Por exemplo, eu me apoio muito nos entendimentos da doutora Wólia Bonfim, quem quiser procurá-la, né, na internet. Ela tem entendimentos bem pacificados, sem posicionamentos, explicando mesmo, né, as condições, o que o legislador quis dizer, o que não disse, o que deixou de dizer. Ela é desembargadora, em São Paulo, então é bastante interessante, porque além de tudo, além de ser doutrinadora, ela trabalha, né? Então ela pratica também essas situações, então ela vai ter que decidir casos onde a terceirização vai estar incluída, né? E a pessoa que trabalha para uma empresa que está terceirizando um serviço, ela tem garantias trabalhistas, ela tem fundo de garantia, carteira assinada, INSS, como é que funciona isso? Sim, esse trabalhador permanece com todos os direitos previstos na CLT. A nossa CLT continua em vigor, né? Até que se tragam algumas reformas, né? Vamos falar no contexto atual. O que nós temos hoje, o que está posto hoje na lei e de que forma a gente pode enxergar e interpretar isso, né? Mas os trabalhadores continuam com todos os direitos são garantidos, né? Ele, inclusive, vai ter a carteira assinada, vai ter direito a um salário mínimo, como todo e qualquer trabalhador regido pela CLT. No século passado, o Domênico De Masi, ao escrever O Ócio Criativo, ele dizia que os empregos iriam acabar e que se estabeleceria, então, uma economia informal. Tu achas que a terceirização está nos levando para isso? Que a gente pode começar a fazer essa associação com o que o Damasi fazia? O Domênico De Masi, ele tem uma visão mais ampla, né? Mais global da condição de terceirização. Por exemplo, há situações dentro da pesquisa que eu fiz, vamos pegar o caso de call center, vamos pegar o exemplo de call center. Tem determinadas prestações de serviço que o norte-americano não quer prestar, né? Eles não querem se submeter porque realmente existe toda uma pressão, existe toda uma precarização do trabalho por trás, isso é inegável, tá? Nesse tipo de trabalho de prestação de serviço de call center. Então, o que se faz? Muitas empresas acabam terceirizando, então eles contratam indianos, né? Tem muitas empresas que hoje estão alocadas, né, na Índia só para prestar esse serviço de forma terceirizada. Até porque, para eles, para a comunidade, para a população indiana, foi um passo. As mulheres puderam arranjar trabalho, as mulheres começaram a sair de casa, as mulheres começaram a se tornar
a ter um outro nível, uma outra qualidade de vida, Daria né? Porque antigamente elas só viviam dentro de casa, elas viviam dentro daquela condição mais formal, né? Sair para casar, viviam com os pais. Tu acha que daria para se traçar um comparativo? Agora eu tô pensando, tô viajando, né, Cintia? Dessa mudança que houve para as mulheres na Índia com o nosso processo da Revolução Industrial? Em que a mulher vai pra rua, começa a trabalhar, começa a se inserir no mercado de trabalho. Daria para se traçar um Sim, paralelo? Porque lá foi uma civilização, digamos assim, que, né, ficou parada dentro de um contexto, às vezes, religioso, né? Sim, cultural. E cultural. Então, isso aí, para eles, serviu. E para os norte-americanos também, porque são um povo que eles relatam, né, isso, tem um livro de um jornalista também que fez uma pesquisa em loco, eles relatam que o povo é mais disciplinado, o pessoal é mais disciplinado, tanto que eles conseguem aprender muito rapidamente a língua inglesa e um norte-americano não sabe se está falando com alguém da sua terra ou que está localizado em outro local do planeta, né, e... A questão que eu estava te perguntando do Domênico, né, que ele falava que terminaria a questão dos empregos formais e se passaria a ter uma economia informal, empregos informais. Eu não enxergo tantos benefícios, tá? Eu quando fiz a minha pesquisa dentro dos sistemas de call center, eu não enxerguei tantos benefícios. Eu não acho que nem a empresa ganha e nem o trabalhador ganham dentro desse formato de terceirização. E vou explicar por quê. Dentro da empresa em que não terceirizou o seu setor de call center, os empregados são bem mais comprometidos com a cultura da empresa. Eles permanecem mais tempo, não existe grande rotatividade como existe nas empresas que terceirizam esse setor de call center, né? Os trabalhadores não ficam muito tempo nessas empresas que vão terceirizar. Eles têm possibilidade de ascensão. Eles estavam numa empresa de comunicação, tem várias áreas, eles estudam e eles querem ascender. Dentro de uma empresa que só presta serviço de call center, não existe possibilidade de ascensão. A empresa também acaba perdendo com isso. Porque no momento que ela transfere essa condição para uma outra empresa representá-la, ela também se distancia daquele empregado que naquele momento, naquele período vai representá-la. E pode haver perda de qualidade. Justamente há essa perda de qualidade, até porque o trabalhador ele está dependendo de um contrato que a empresa com a qual ele está contratado faça, né, um contrato civil entre empresas que se faça para que ele permaneça no emprego. Então, né, eu acho que o pessoal deve enxergar bem essa situação, como ela se dá na prática, né, e sair um pouquinho da lei do que se escuta por aí. Porque o que acontece? Esse pessoal, por vezes, está trabalhando, digamos, com o cartão do Banco do Brasil. Daqui a pouco o Banco do Brasil já não tem mais aquele contrato com aquela empresa. Aí ele já vai mudar o produto, ele vai trabalhar com passagens aéreas da TAM. Então, ele nunca tem como firmar um compromisso, vestir uma camiseta, porque ele não sabe, um ano ele trabalha com produto, daqui a um ano com a net, com telefonia. Então, são vários produtos que passam pela mão dele e ele não está investido, não está imbuído com as condições, com a visão, com a missão da empresa. E isso também contribui para que a pessoa acabe não se profissionalizando, né? Não se torne um profissional de excelência, porque como ele não sabe para quem ele vai prestar serviço, eu vou, né? Claro. Eu entro no embalo e vou, mas eu não procuro me profissionalizar, me inteirar, estudar o produto que eu estou trabalhando, porque não vê perspectiva. Apesar que eu penso, né, Cíntia, que se eu vou trabalhar para um produto X, eu vou me dedicar, independente do tempo que eu vou ficar. Mas a gente sabe que isso não faz muito parte da cultura no mercado de trabalho. Sim, por isso que se diz que para pequenas empresas pode ser um facilitador a possibilidade de se terceirizar qualquer função, né? Mas aí você pensa numa multinacional. A multinacional, ela tem mais seriedade na entrega do seu produto, ela é maior. Então, ela não pode ficar terceirizando, né, várias funções para ela.
Então, eles prezam, né, por esse rigorismo, pela pessoa que vai representar a empresa e optam muitas vezes por não fazer essa terceirização. Muito nas funções que são executadas, né, que fazem parte do produto final, que trazem o ganho da empresa, né, e acabam dando continuidade àquela terceirização que já se vinha fazendo, né, de serviços que não fazem parte, né, da estrutura financeira da empresa. Eles visam a excelência, né? Isso. Por isso que a gente pode afirmar que profissionais de boa qualidade jamais serão terceirizados também. Sim. Né? Eles vão conseguir se manter no mercado de trabalho. E agora, já finalizando, esse desconforto, esse medo, essa ansiedade que as pessoas estão vivendo em função da terceirização, eu penso que ela está muito atrelada à questão da nossa cultura paternalista, que a gente vê que cada vez está mais forte, tanto que assim, os filhos acham que os pais têm que darem para eles a vida inteira. Já se prolongou a adolescência, né? Hoje nós já falamos numa adolescência tardia. E a gente vê que dentro das empresas o empregador tem que dar, o empregado sempre acha que o empregador está dando pouco, que tem que dar mais. Que o governo tem que dar toda a assistência para o seu povo. E eu fico pensando assim, será que a terceirização pode nos levar a pensar numa mudança de paradigma, de cultura, em tirar essa cultura paternalista que nós vivemos e partirmos para um outro tipo de cultura, um outro paradigma? Claro que sim, está atrelada a essa condição, sim. Porque o trabalhador... Quais são os medos maiores do trabalhador? É essa tal da perda de direitos, né? Que eles têm. Então, está atrelado, sim, à nossa cultura. Às vezes é muito difícil romper alguns paradigmas ou mudar algumas condições ou situações, né? Porque está muito atrelada àquela condição que já vinha dando. O Estado já vem sendo paternalista, enfim, já vem dando garantias e condições de trabalho. Mas o que tem que se entender é que não é tudo, né? O pessoal já generaliza e acha que é tudo. Não se projeta sobre o todo, até porque, como eu falei lá no início, nós temos uma Constituição, nós temos que obedecer essa Constituição. Nós temos, dentro da própria Constituição, condições assistenciais também, né, das quais o Estado não vai poder se afastar e deixar de cumprir ou deixar de alcançar. Né? A própria CLT, o pessoal não pode pensar que ela está sendo rasgada, tem que participar dos debates sobre reforma. A reforma está aí, nem tudo realmente é benéfico ali, mas algumas condições que se estabelecem, ou que o legislador tenta estabelecer, sim, são benéficas. Eu acho que antes, né, de ficar esperando que o Estado nos dê, eu acho que a gente também tem que fazer a nossa parte, a gente também tem que participar. Com certeza. E procurar entender, né, para poder participar e dar a sua opinião. Sim, porque é muito fácil a gente ficar só criticando e em cima do muro e não se posicionar. Sim. Né? Cíntia, eu te agradeço imensamente, eu acho que foi super enriquecedora essa tua fala. E se tu quiseres deixar o teu contato para aquelas pessoas que às vezes querem um advogado trabalhista, querem esclarecer alguma dúvida, por favor, fica à vontade. Eu vou deixar o meu e-mail, tá? Que é cintiaguimarães@gianellemartins.com.br e o nosso telefone é o 3254-6600. Nós estamos ali, não tem problema ligar para tirar dúvidas. Nós temos um instituto vinculado ao escritório, oferecemos cursos, trazemos todas essas discussões para debates. É bem interessante, entrem na nossa página que vocês vão ver sobre os assuntos que nós estamos discutindo. Atualmente a gente está prestando uma assessoria para as prefeituras também, né? Para que a gestão, né, possa contribuir também para essas condições de mudança. A gente tem que ter uma mudança de cultura assim, nossa sociedade como um todo. E qual é a página de vocês? www.gianellemartins.com.br.
Vamos acessar, vamos ver o que está acontecendo de interessante. E eu sei que tu está indo para um doutorado, né? Na área de políticas públicas. De políticas públicas. E te desejo sucesso. Muito obrigada. Obrigada. Bem, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, que ele tenha sido esclarecedor. E não esqueçam de curtir o vídeo, assinar o meu canal no YouTube e marcar lá no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assim você vai estar sempre atualizado em vários assuntos. Obrigada!